Fala, guerreiro! Esse vídeo, como eu comentei no vídeo anterior, eu quero contar para vocês algumas estratégias que vocês podem utilizar para sair da dívida. Então, a gente sabe que o dia de hoje é normal a gente ter dívida, é normal a gente poder comprar coisas parceladas no cartão de crédito, é muito difícil você conseguir esperar para comprar um apartamento que não seja financiado. Então é normal a gente ter dívidas. O mundo de hoje se constrói baseado em dívidas. Os Estados Unidos, que é o país mais poderoso, também é o país mais endividado, ou seja, ele cria dinheiro para poder construir ao redor dele todo esse poder bélico, todo esse poder de influência que eles têm. Então é normal, a gente não tem educação financeira. Eu não quero aqui também dar uma lição de moral sobre educação financeira. Tem muita gente boa aqui na internet que fala sobre educação financeira, mas existem momentos que nós acabamos ficando muito endividados. Então eu estou trazendo esse vídeo por um motivo. Se você é aquela pessoa que está bem, está no momento assim que você está ganhando o suficiente, você está tendo um melhor estilo de vida, você está conseguindo se manter de uma maneira um pouco mais estável, só que você depende, de pagar essas dívidas com apenas uma renda ou duas rendas, se você for casado, então somente a renda do seu salário, você não tem uma segunda fonte de renda, esse vídeo é para você. A ideia aqui é o seguinte: a dívida, para mim, sempre foi uma coisa assim: juros se recebe, não se paga. Só que esse conceito foi mudando para mim. Isso foi por muito tempo um bloqueio, que também não conseguia fazer certas coisas, porque eu sempre acumulava o máximo que eu podia para depois poder comprar alguma coisa à vista no momento que as coisas estivessem mais baratas. No momento de crise é quando você pode comprar. Mas acontece que muita gente chega num momento de crise e não está preparado para aquele momento. Então, eu sou uma pessoa que sempre estive preparado e em algum momento, que nem era uma crise para o mundo, mas foi uma crise para mim, eu fui gastando minhas reservas e não consegui construir uma renda que me permitisse manter toda essa pujança. Então, o que aconteceu? Eu peguei e tive que emprestar dinheiro no Nubank, emprestar dinheiro de amigos, e tudo isso para mim foi muito difícil. Por quê? Porque eu era uma pessoa que sempre tive dinheiro, sempre comprava à vista. Então eu cheguei no momento que eu tive que lidar com o problema de não ter dinheiro. E eu não quero que você passe por isso. Então eu quero que você tenha estratégias para quando esse momento chegar. Se você está muito endividado, e o que significa muito endividado? Assim, extremamente endividado é no caso que você não consegue pagar as suas dívidas em dia. Isso é uma coisa comum para o brasileiro. Sabe o que é comum? 70% das famílias estão endividadas, ok? Muitas delas não conseguem pagar em dia. Então, ok, quando você não está conseguindo aquilo que você recebe, a sua receita, não é suficiente para você pagar as parcelas da sua dívida. Não estou nem falando pagar a dívida inteira. Falou assim, para pagar as parcelas eu não consigo, quer dizer que você perdeu a mão de alguma maneira. Então vamos supor que você é aquela pessoa que está rolando a dívida do cartão de crédito. O que é rolar a dívida do cartão de crédito? Quando chega a parcela do cartão, você tem a opção de pagar toda a parcela ou pagar o mínimo. Quando você paga toda a parcela, beleza, você está endividado, mas você tem a capacidade de honrar com as dívidas em dia. Então essa é uma pessoa que está endividada, mas, cara, está tudo sob controle. Isso não é um problema, tá? Só que se você é aquela pessoa que está rolando a dívida, você está pagando o mínimo do cartão, isso quer dizer que você está num extremo endividamento, ou seja, você passou da sua capacidade de pagar. Então isso tem que ficar muito claro. Se você está nessa condição, eu vou gravar um outro vídeo para a pessoa que está na extrema dívida. Esse vídeo é para aquela pessoa que, cara, eu estou pagando todas as parcelas, tudo que eu tenho em dívida em dia. Eu sou uma pessoa que honra com as minhas dívidas, mas está muito difícil. Está muito difícil,
tudo subiu de preço, o mercado já, eu estou tendo que reduzir o mercado para pagar as parcelas. E aí esse vídeo é para você, tá? Por quê? Se você hoje tá com muita dificuldade de passar o seu mês, eu tenho certeza que tem muita gente nessa condição, só que você está conseguindo honrar com as suas dívidas, você precisa ter um plano para reduzir, né, o seu consumo ou aumentar a sua receita. Então, qual que é melhor, né, para você conseguir reduzir o seu nível de endividamento, para que você não tenha que as parcelas das suas dívidas consumam uma parte muito grande da sua renda mensal? Você precisa de uma estratégia, tá? Por quê? Se você é essa pessoa e você tem uma renda e você acha que você está seguro no emprego, saiba, ninguém está seguro em nenhum emprego, tá? O emprego, se a empresa passar uma dificuldade, ela passa o facão e às vezes passa, inclusive, aquelas pessoas que estão muito bem, aquelas pessoas que estão produzindo. Por quê? Porque elas vão olhar qual que é o melhor custo-benefício. Às vezes é muito bom, você produz muito, mas a sua divisão, o produto que você produz, o software que você está programando, para a empresa não está dando um retorno que seja assim, um retorno que vale a pena manter. Então elas podem decidir simplesmente acabar com aquele produto, vender aquilo e cortar uma boa parte do seu negócio. Como hoje em dia estamos vivendo em um momento de juros altos, para as empresas, acabou aquela festa de poder fazer as coisas com juros baixos. E isso fazia com que elas tinham uma pujança, porque eu poderia estar pegando dinheiro barato, contratando gente, contratando programadores, contratando product owners, product manager, tal, fazendo um esforço para produzir um crescimento de escala. Só que no momento que as empresas passam a não ter mais esses juros baixos, o que vai acontecer? Elas já não têm mais tanto poder de fazer esse investimento em crescimento de escala. Porque isso é assim, eu vou fazer um investimento forte em crescimento de escala, eu pego dinheiro barato, eu invisto na produção de produto, na melhoria dele, invisto em muito programador, invisto em designer, invisto em um especialista de user experience para conseguir ter um crescimento. Só que agora esse dinheiro barato acabou, eu tenho que pagar isso que eu tinha barato e agora se eu for contratar uma nova dívida, ela é muito cara. Isso faz com que as empresas, não, vamos voltar pro feijão com arroz, que vamos ter um produto que gere lucro. Então eu tenho que enxugar os meus custos e tenho que fazer ficar mais leve a empresa para ela poder realmente começar a ter uma receita e o lucro, porque já não tem mais como ela pegar dinheiro barato e sair investindo em crescimento, como era há 1 ano, 2 anos atrás, que era muita fartura de dinheiro barato. Então esse mundo acabou, agora a gente entrou no mundo de juros altos, a gente entrou no mundo que a gente vai precisar frear um pouco esse crescimento desenfreado. Isso pode provocar um layoff, provocando um layoff em pessoas, inclusive, muito boas, inclusive em programadores muito bons e essenciais para aquela divisão que eles já não estão vendo como um potencial tão grande. Então vou enxugar e você pode entrar nessa lista. Não caia no conto de achar que você está seguro onde você está. E se você perder essa receita, o que você vai fazer? Se boa parte da sua receita está indo para pagar as dívidas, como é que você vai fazer? Então é aquela coisa que eu preciso que você pense. Se você tiver uma renda muito baixa, você ainda é um programador iniciante, um developer para início de carreira, está ganhando ali entre 2 a 5 mil reais, é muito fácil você fazer um esforço agora para ganhar mais, tá? Ou conseguir um emprego que pague mais, ou fazer um freelance à noite para conseguir aumentar uma receita, ou fazer qualquer outra coisa. Assim, na pandemia eu produzia pão de queijo e vendia pão de queijo. Então, se você à noite fala assim, cara, tem meu tempo livre da noite, eu vou fazer brigadeiro, vou sair vendendo alguma coisa, vou procurar alguma coisa para vender na internet, pode ter certeza que isso vale a pena, porque você tem uma receita mais baixa. Agora, se você tem uma receita alta, imagina você, receita alta, com uma dívida alta, parcelas que consomem uma boa parte da sua renda mensal e você perder a sua receita principal. Então você precisa ter uma estratégia, você precisa
Se você tem uma receita alta, significa que você está vivendo um custo de vida alto. Tá? E esse custo de vida alto pode estar cobrando um preço caro, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você está ganhando pouco, você precisa encontrar uma estratégia para ganhar mais. É a forma mais fácil de você contrabalancear o que você está fazendo. Pode ser com uma renda extra, pode ser aumentando seu salário, ou seja, focar aqui em construir o melhor LinkedIn, procurar uma vaga, pedir uma promoção onde você está. Não sei qual vai ser a sua estratégia, mas tem alguma coisa para aumentar a sua receita. Ao aumentar a sua receita, não aumente junto seu estilo de vida. Não, pega o aumento que você receber e canaliza para reduzir a dívida. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida grande desse apartamento. Então, eu canalizo uma boa parte do nosso capital, da nossa família, para reduzir o tempo de pagamento. Então, a gente tem uma mensalidade, a gente tem uma parcela alta do cartão de crédito, uma parcela alta do financiamento, esse imóvel, mas eu dou o dobro. Então, tipo assim, eu pago uma vez aqui e pago uma segunda vez aqui a mesma quantidade. Essa que eu pago a parcela normal, ela quita uma cota, um mês a menos que eu vou pagar esse imóvel. Agora, esse outro aqui paga 4. Então, a mesma quantidade que eu pago aqui, que eu pago 4. Então, eu estou pagando 5 meses em um mês. Por quê? Porque eu estou canalizando em pegar um financiamento de 20 anos e terminar ele em 7, em 8, entende? Então, estou fazendo uma estratégia de amortizar a dívida, né? Se você quer saber mais como amortizar a dívida, procura o vídeo mais famoso do Primo Pobre, que ele ensina a fazer isso. É um vídeo excelente, ele explodiu na internet por causa disso. Então procura lá, Primo Pobre, amortização. E aí você vai pegar e vai pagar. Então eu estou pagando, em vez de pagar um mês, eu pago 5. Tá? Então eu vou fazendo o quê? Não vou simplesmente pagando e reduzindo a mensalidade. Pode ser uma estratégia, se tiver muito pesado, você pagar aqui esses 5, mas reduzir a parcela principal. Só que isso não vai reduzir muito o seu tempo. Eu sou preocupado com o tempo. Quanto tempo eu tenho que trabalhar para pagar esse bem financiado? Então eu tenho buscado estratégias para reduzir o tempo que eu vou demorar para quitar esse apartamento realmente ser meu. Enquanto isso, eu estou usando aqui o dinheiro, estou pagando aqui o aluguel do dinheiro para viver nesse apartamento. Agora, esse é o meu caso. O meu caso é falar assim, cara, eu tenho um endividamento alto, então vou tentar reduzir o tempo que eu vou ficar nele. Se você tem uma receita baixa, você tem que buscar ganhar mais. Então pode ser, como eu falei, ganhar mais, um freelancer, vender alguma coisa, fazer uma parceria com a sua mãe aí para fazer um bolo, e ela faz o bolo e você vai lá no trabalho e vende o bolo. Alguma coisa que produza, aumente a sua receita um pouco. E esse um pouco você canalizar para pagar uma parcela que está difícil do cartão de crédito, para reduzir um financiamento do carro, alguma coisa. Você tem que buscar algum dos seus financiamentos, colocar toda a sua energia para quitar aquele. Eu, por exemplo, tenho uns 3 coisas que eu estou pagando, mas o meu principal que eu quero quitar é o apartamento. E tem um carro, mas o carro vai ser uma coisa rapidinha que a gente vai fazer. Agora, você precisa falar assim, eu preciso, se eu tenho 4, 5 coisas parceladas, tenho um cartão de crédito alto, tenho o financiamento da casa, tenho o financiamento do carro, tenho talvez alguma coisa que eu paguei, que eu peguei um crédito de inversão livre lá, um crédito que eu usei para alguma coisa, e aí você tem que fazer alguma estratégia para acabar com aquele que consome mais de você, aquele que dói mais em você, ou provavelmente aquele que tem uns juros mais altos. Então, uma outra estratégia, se você você está pagando juros altos, é negociar no banco. Agora que as taxas de juros pouco a pouco estão caindo, você tem que ir lá no banco negociar, tentar fazer uma compra de carteira, perguntar o que fazer para você reduzir. Então, a estratégia que eu tenho é mais ou menos assim, 10% de tudo que eu recebo, primeiro eu pago a mim mesmo. Essa estratégia ela é muito famosa pelo Homem Mais Rico da Babilônia, quem não conhece esse livro, dá uma consultada. Então, assim, 10% de tudo que você recebe é seu para você manter. Então, você tem que criar um investimento. Esse dinheiro é seu, é para o seu futuro, é para os seus investimentos, é para você construir uma renda passiva lá no futuro, é para aposentadoria. Esse dinheiro é meu e nem eu posso tocar nele. Basicamente é isso. Ele é o dinheiro que vai fazer o dinheiro trabalhar para mim.
E aí eu pego, dependendo da sua condição, de 20 a 50% da sua renda mensal em quitar a dívida. E eu preciso com esse outro aqui. Se com 20 eu consigo resolver o problema, beleza. Se com 20 eu não consigo, aumento para 30. Se vamos dizer que é o 30, vai sobrar 60% para eu viver. Então esse 60% é para pagar a conta de luz, conta de água, conta do colégio, a gasolina, seguro, todo o resto você vai viver com esses 60%. Então se você tem uma receita muito alta, o melhor é você repensar, como é que eu estou gastando tanto dinheiro? Então se eu estou gastando muito dinheiro, eu posso reduzir o meu estilo de vida, eu posso ir menos no restaurante, posso andar menos de carro, eu posso ver se tem um amigo que a gente começa a ir para o trabalho, um dia eu vou com o meu carro, um dia eu vou com o dele, se ele mora perto e vocês trabalham no mesmo lugar. Então busque estratégias para reduzir, realmente reduzir seu custo mensal e canalizar boa parte desse dinheiro para reduzir a dívida, tá? Então é aquela coisa, e pare, quando você se encontra no buraco, pare de cavar, né? Se você tem dívida alta, pare de adquirir mais dívidas, pare de comprar coisas parceladas, dá um tempo. Se você fizer um esforço agora, depois a sua capacidade de consumo vai aumentar muito mais. Mas agora você precisa colocar a casa em ordem. Então, por exemplo, hoje eu chego aqui, eu vejo que a minha cozinha está arrumada. Agora há pouco eu tomei café aqui, isso aqui estava completamente bagunçado. Então, imagine eu passar o dia com a minha casa bagunçada. É a mesma coisa nas suas finanças pessoais. Você vai passar o dia, você vai passar o mês, mas você vai passar o ano com a casa bagunçada. Você nunca vai arrumar. Em uma hora você tem que pegar, olhar realmente com o que você está gastando, o que você pode cortar, o que você pode fazer para aumentar de receita, o que você pode fazer para aumentar a sua receita, mas ao mesmo tempo tenha um plano B, caso tudo vá por água abaixo. Se você tiver um layoff, o que você vai fazer? Por exemplo, eu já tenho um plano aqui, eu não vou continuar morando nesse apartamento se eu perder o meu emprego. Não dá. A condição de viver aqui é baseada em que eu tenho essa receita. Se eu perder essa receita, automaticamente vai assim, plano B, vamos botar esse apartamento para alugar, vamos buscar um lugar mais barato para viver, vamos pegar o aluguel desse apartamento para pagar o financiamento e a gente vai viver com menos receita. Mas tenha um plano B. Então tenha um colchão, esses 10% que você está levando ali para você, que nem é para você gastar, numa emergência pode ser que você tenha que pegar dali. Então, fiquei sem salário, né? Mais uma vez, educadores financeiros falam, tenha 6 meses a 1 ano dos seus gastos mensais em um colchão, em uma reserva ali que você pode acessar no momento de vacas magras. Então tenha um momento de abundância. Se você não aproveitar o momento de abundância para pegar as sementes que você está recebendo e guardar para plantar e guardar para consumir naquele momento que a sua colheita não está tão forte, meu amigo, você vai ter problema. Então, aqui eu passei algumas estratégias, tá? Se você acredita que você está no momento mais angustiante, comenta aqui embaixo. Eu tenho um livro, Como Se Livrar das Dívidas, tá? Tá lá na Amazon, se procurar meu nome lá, vou até colocar o link desse livro aqui. Eu tenho um livro de ajudar você a se livrar das dívidas. Ele é poderoso, tá? Então eu quero que você busque uma saída, mas ao mesmo tempo, você que não está no momento complicado, pense, o que pode acontecer? Faça uma gestão de risco. E se eu perder a minha receita? Se meu cônjuge perder a receita? Se a gente tiver que viver com metade do que a gente vive hoje, como é que eu vou fazer? Tá bom? Fica essa dica, um abraço e até mais.